Especialista em Direito Digital, Victor Awilo Raical. Victor, muito boa noite. Boa noite, Fábio. Doutor, a gente fica se perguntando se os nossos dados estão de fato seguros, né? O que aconteceu com o Banco Inter pode acontecer com qualquer empresa brasileira? Pode, e percebemos que vem acontecendo nos últimos anos com maior frequência. Tanto porque estamos cada vez mais digitais, então passamos a fazer mais transações a partir de computadores, de telefone celular e alguns outros dispositivos tecnológicos. E porque os dados estão começando a ganhar cada vez mais volume para o tipo de informação de mercado que eles vão fornecer ou vão gerar. Então, é esperado que aumentem esses incidentes pelo número de transações e operações com dados que passam a ocorrer. Evidentemente, a gente sempre espera contrapartida de segurança, para que também não vire o caos e os dados fiquem totalmente sem dono e percam-se aí todas as medidas de segurança que já vêm sendo cultivadas há muito tempo. Mas é importante a gente frisar que o número de incidência, ela vem aumentando justamente porque as transações, o tráfego de informações, ele está aumentando exponencialmente e é uma decorrência até natural que passem a acontecer. O que não é natural é que vire um cenário de total falta de confiabilidade. E isso é o que a gente não pode deixar acontecer. Então, há muito tempo o Brasil já vem discutindo sobre o projeto de lei que entrou em vigor nesta semana de proteção de dados pessoais, o que também é importante para o Brasil, para estarmos nessa rota de pontos específicos de conformidade, o que precisamos tomar cuidado quando empresa e quando titulares dos dados, ficarmos atentos para o ambiente que estamos navegando, para as aplicações que estamos utilizando, para ver se existe naquele ambiente as técnicas de segurança mínimas esperadas para a gente depositar os nossos dados lá e, claro, experiência de mercado para que se trate de uma empresa séria, que não seja amadora e falte características profissionais para lidar com os dados das pessoas. Quer dizer, talvez a gente ainda esteja no começo, aqui as empresas brasileiras, quando eu digo a gente esteja no começo do que é uma segurança digital realmente adequada para minimizar o vazamento de informações. Falta investimento ou é necessário mais investimento nessa área de segurança dentro das empresas? Infelizmente, a segurança da informação ela recebe uma pecha terrível, que é quase o último lugar de investimento de uma empresa. Ninguém quer investir nessa área porque acha que não tem necessidade ou que nunca vai acontecer com a nossa empresa, nunca isso vai acontecer com os nossos dados? É um pouco pior. Quando a gente tem um cenário de alta competitividade ou crise, é muito difícil a gente querer investir em segurança, porque é uma parte da atividade econômica que não vai gerar lucros propriamente dita. Então, ela existe para evitar o prejuízo. Mas isso é uma forma de você garantir o seu lucro, é você evitando o prejuízo, não? Na visão de um especialista de segurança, eu estou de pleno acordo contigo. Como jornalista também. Agora, em algumas situações, às vezes as empresas deixam de investir em segurança para investir em outras partes da sua atividade econômica, da organização da sua atividade econômica. E aí acaba ficando vulnerável, às vezes, a alguns ataques ou algumas vulnerabilidades que talvez não ocorressem caso tivesse com a lição de casa em dia. Quando o Banco Inter fala que os dados divulgados foram de menor impacto, né, a gente pode entender que são dados pessoais, talvez nome, CPF, coisas que podem vazar, inclusive, de outros bancos de dados, não necessariamente de um banco, de uma instituição financeira. É basicamente isso? Eventualmente pode ser interpretado dessa forma, mas é sempre bom a gente lembrar que é difícil falar em impacto baixo, médio ou alto, primeiro, se a gente não sabe qual é o tipo de dado que estamos falando e qual é a preocupação do titular dos dados. Então, todos nós estamos sujeitos a vários tipos de ataques de engenharia social ou então ataques usando os nossos dados pessoais para criar cadastros falsos. Então, é difícil a gente calcular se é baixo, médio ou alto se a gente não tem, pelo menos, a ideia do que seria o risco baixo ou o que seria o risco alto e de que tipo de dados estamos falando. São dados publicamente expostos? Talvez não fosse tão alto o impacto, afinal de contas eles já estão disponíveis. Agora, o nosso número de CPF, nome, RG, endereço, etc., não são dados acessíveis para todas as pessoas. Com certeza. E outra,
Não é porque você tem acesso a esses dados que eles podem ser considerados públicos ou que eles podem ser considerados totalmente livres para o uso das pessoas como bem entendem. Não é assim. Sim. Até motivo adicional pela entrada em vigor da lei desta semana é dando luzes para as pessoas interpretarem como os dados pessoais devem ser tratados. Se eles merecem comunicação, por exemplo, a autoridade de controle que por enquanto não vai existir, mas no futuro próximo, quando entrar em vigor efetivamente o teor da lei, ela vai precisar ser criada. Então, se você faz guarda de dados para fins históricos, para fins mercadológicos, para fins jornalísticos, tudo isso tem uma diferença. Sim. E aí a lei deixa isso mais claro para também os titulares entenderem quais são os cuidados mínimos que eles devem tomar para que, primeiro, não exista um vazamento ou um incidente de forma mais ampla. Os detentores dos dados, Sim, você diz. e que estejam sempre em conversa direta com a autoridade de controle, porque ele passa a ter responsabilidade. Não é porque você está armazenando dados sem qualquer tipo de fim que você não tem responsabilidade. Afinal de contas, a gente percebe cada vez mais os nossos dados são valiosos. São. E eles são valiosos, eles são utilizados para empresas enriquecerem, aumentarem seus negócios, né? A gente já falou muito aqui sobre vazamento de dados em outras oportunidades com outros especialistas, né? Não só com especialistas em segurança digital, como o Dr. Vitor, mas a gente já falou sobre isso aqui também. Os nossos dados direcionam empresas, direcionam vários negócios e pode, sei lá, enfim, melhorar uma situação de uma empresa específica ou de um ramo específico da economia. Quer dizer, acredito que essa lei, além de responsabilizar os detentores de dados, também traz uma segurança para quem tem os dados disponibilizados para essas empresas, né? Então, assim, se eu me sinto lesada, se eu sinto que eu tive dados expostos ou foi comprovado isso, eu também tenho o amparo dessa regulamentação para poder, talvez, pedir uma indenização ou pedir uma reparação de dano. Essa é a ideia. Com a autoridade de controle, não só o atendimento do titular dos dados vai ser melhorado, como também é possível que a fiscalização fique mais efetiva. Atualmente, a gente tem a sobrecarga desse tipo de atividade com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, temos que desde 2014 o Marco Civil da Internet está em vigor e fala, ainda que de forma discreta, mas nem por isso menos eficiente, sobre o tratamento de dados pessoais adquiridos a partir da internet. Então, existem algumas disposições lá e no regulamento específico da lei que já dão poderes para os órgãos que já existem de defesa do consumidor fazer esse tipo de fiscalização e regulamentação, enfim, processar, multar, mas não é suficiente. A gente sabe que, infelizmente, existe um déficit de serviço público para esse tipo de qualidade. Então, a gente não pode contar que 100% da demanda dos consumidores está sendo atendida. Porque realmente a gente sabe que existem alguns furos e que esperamos que em 2020 a situação melhore. Que com a autoridade de controle vindo, ela passe a atuar de forma mais ativa, tanto para explicar para a empresa quais são os principais cuidados que você deve ter, fiscalizando se está tudo em ordem, se está tudo em dia, e também passando maiores instruções para o público, que é o consumidor, que é o titular dos dados, para ele saber os cuidados mínimos que ele deve tomar para evitar algum tipo de prejuízo que pode surgir por conta aí de ou algum vazamento, um mau uso dos seus dados e ele sem ter qualquer tipo de ferramenta para se defender. Dr. Vitor Awilo Raical, especialista em direito digital, conversando com a gente. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Uma ótima noite. Até a próxima.